Olá, amigos do canal Cangaço Eterno, do amigo Elton Araújo. Estamos aqui mais uma vez para falar da história, né? E falar agora sobre peças que estão aqui presentes, fundamentais, que vestiram, né, aqueles homens, aqueles guerreiros das caatingas, né? Eram peças que podiam se levar à mão, um pouco pesada, mas foi muito utilizável e teve grande importância nas campanhas, nas lutas, né? Se pensar como aqueles homens se trajaram tanto, né? Aquelas vestes, né? Tudo era feito, gente, dentro da própria caatinga, aos escondidos, feito às pressas, em muitas ocasiões, como o próprio Zé Rufino deu botes em Curisco em certas emboscadas, e eles correram, não conseguiram levar a máquina de mão e deixar o pano ainda enganchado na máquina, porque realmente a máquina é pesada para levar. Mas mesmo com toda a dificuldade que houve, o cangaço não deixou de ter suas vestes, né? Seu vestimento produzido, digamos assim, em larga escala, né? Porque vemos todos os cangaceiros, todos num único padrão de roupa e feito manualmente e artesanalmente, né? Nós temos aqui dois exemplares, vamos mostrar demais, mas temos aqui a princípio dois exemplares, né? Que foram e tiveram participações diretas no cangaço. Agradecer o apoio total, né, da nossa rádio Se Liga na Música, do Negrito Alcântara, que é um grande parceiro, que desenvolve trabalho, que está sempre pronto para nos ajudar. Isso é importante, sem esses apoios a gente não vai para lugar nenhum. O canal do amigo Elton e alguns parceiros, como Luiz Rubio Bonfim, que está sempre nos apoiando. Então, como eu falei anteriormente, agradecer também ao amigo Rubens Antônio, né, que sem ele, algumas orientações, alguns artefatos que encontram no acervo também não estaria aqui. É um cara. Rubens, valeu. Grande professor. Então, nós vamos falar aqui de máquinas que tiveram sua influência no cangaço, como foi falado a posteriori, né? São algumas peças que pertenceram a alguns remanescentes da época, que foram doados para meu acervo aqui, nos percursos e nas mobilizações de entrevistas, né? As pessoas guardaram durante tempos, umas foram achadas nas casas jogadas e hoje faz parte aqui, né? Como a máquina Neo Family Singer, né? Uma máquina ali feita no ano mais ou menos de 1909 a 1908, né? Todas são de produções iniciais do grande inventor Isaac Singer, né? Que fabricou essas maravilhas para facilitar a vida de muita gente, né? Foi uma empresa Singer fundada ainda no ano de 1853 e daí então não parou até os dias de hoje, né? Elas passaram de manuais a pedais e depois hoje elétrica. Vamos lá. Essa máquina aqui, ela pertenceu a Dona Maria Rosa Figueiredo, né? A Dona Baló. Essa estava em poder de Tertuliano Pereira de Souza, que é neto de Baló e sobrinho da cangaceira Lídia, e estava lá na casa jogada mesmo no chão e ele me deu essa máquina aí. A máquina está com um pedaço de tecido, ó, enganchou aqui na época, né? Dona Baló, a mãe da cangaceira Lídia, Dona Rosa, natural ali do povoado Salgadinho, era uma grande costureira. Inclusive costurou algumas peças para Zé Baiano quando ele estava em sua casa se tratando de um furunco. Veio com essa máquina alguns, você vê como ela é costurada, isso aqui são carretéis, gente, carretéis de madeira. É onde ficavam armazenadas as linhas, né? Então veio com tudo, foi o que eu pude resgatar, muita coisa se perdeu, mas eu pude resgatar. Agradecendo a Tertuliano, que foi quem me cedeu esse material. Temos aqui uma outra máquina também. Essa aqui, né, é interessante, o caso dela, a história é muito bonita, né? Nota aqui, ó, ainda está em funcionamento, né? Essa aqui, gente, ela foi deixada pelo cangaceiro Luiz Pedro, deu de presente a esposa de Martins Gabriel, que era um coiteiro de Lampião no povoado Caraíbas, ali entre o Brejo do Burro e seguindo para o Salgado do Melão. Né, ele fica ali, a Caraíba, entre esses dois povoados. Essa máquina tem uma história muito bonita, que quando o Lampião sai de dentro do Raso da Catarina, muitos deles rasgados, né, com as vestes ali saturadas da caatinga, então Luiz Pedro queria uma parada e deixou essa máquina com a esposa de um outro coiteiro, conhecido por Mané Coló, e para entregar a esposa de Martins Gabriel no povoado das Caraíbas, né? Essa máquina ficou lá na casa, que ainda hoje está lá a casa, ficou jogada lá no chão.
E no ano de 2020 eu tive lá com o Glauber Araújo, que foi quem me auxiliou nessa junta, e a família me presenteou esse artefato aqui, está aqui com a gente hoje. Né? Ela foi doada pelo próprio Luiz Pedro. Né? Os familiares dizem, olha, era uma máquina que minha avó tinha muito acervo, porque Luiz Pedro era tido como uma pessoa que tinha um bom coração lá com eles, né? Era cangaceiro, sanguinário, bandido, mas lá ele tinha um bom coração e é um do presente dele. Ela não estava assim nesse estado, né? Aqui foi uma reforma que eu fiz para melhorar um pouco a base de madeira devido aos anos, que ela foi dada a ele por volta de 1930, a ela lá, né? Então tem muitos anos. Então a base de madeira o tempo comeu, né? Vamos apresentar aqui mais outras máquinas referentes à época também. Então, gente, aqui voltando, não é mais a mesma máquina, que já é uma outra máquina, Neusinger também, 1920. Esse exemplar aqui, ele pertenceu a Coronel João Sá. Não o Coronel João Sá, mas sim a Fazenda Espadoada. Aqui agradecer ao grande amigo Marcos Dantas, grande empresário lá de Jeremoabo, que foi quem cedeu esse material. Esse material estava lá guardado. A base também de madeira foi comida pelo tempo. Estava na Fazenda Espadoada. Era que costurava as roupas do coronel e as roupas de alguém de lá da região, né? da propriedade. Está aqui, gente, com um selinho aqui que é tudo indicando. Essa máquina estava junto com este ferro à brasa. Está com a base aqui, ó. Estavam tudo junto. O ferro, com certeza, era o utensílio indispensável, né? Já que o coronel era um homem que se usava muito de linho branco, de brinde, tergal. E o ferro era exatamente para essa luxúria. Esse argumento de vela, com certeza usado nas noites ali para costurar, estava próximo à máquina. Inclusive estava nesse jeito, coberto com areia, né? Porque uma parte do casarão da parte de trás caiu e caiu sobre a máquina, né? Então estava aqui. Então com certeza a velinha, gente, foi o que eu coloquei, né? Não tem nada a ver, é só em simulação. Mas com certeza era usado para clarear nas noites a costureira, ou a empregada, ou até a própria esposa do coronel, quando ela fosse costurar à noite, né? Então, são esses utensílios que fazem parte do acervo, né? Em breve, um acervo virtual, criado pelo nosso amigo Negrito Alcântara, né? Que vai expor muito material, e muita gente vai ter a oportunidade de ver, que não interessa estar guardado, isso tem que estar exposto para o público. Isso, para deleite próprio, não tem importância nenhuma, a não ser para os meus olhos, e eu não quero isso. Eu quero que o povo tenha conhecimento que ainda há esses artefatos para se mostrar. E há pessoas como o Negrito que nos apoia para que isso vá à frente. Vamos apresentar mais duas máquinas, ok? Pois é, gente, aqui está mais dois exemplares. Esses dois exemplares, uma máquina feita em 1920 e uma feita em 1909 a 1900, de 1900 a 1909. Essa segunda exemplar aqui, segunda peça aqui. Essa ainda encontra-se com as agulhas, né? Estava dentro dela, as agulhas dela eu coloquei aqui. Uma coisa importante, que essa aqui não pertenceu a ninguém no cangaço que eu conheço, né? Esses aqui foram presentes, mandados lá de Recife, pelo professor Evandro Duarte Sá, né? Ele viu essas duas peças no antiquário e trouxe, né? Peças que funcionam, né? Essas aqui estão mais conservadas porque essa não ficou escondida, como foi o caso das outras, que passaram por processo de se esconder, porque eram famílias pobres e essas máquinas eram muito caras. Então elas, com medo de que a polícia visse peças tão caras na casa e soubesse que tinha envolvimento com o cangaceiro, as famílias esconderam em ocos de pau, em brecha de pedras, e isso facilitou a corrosão das peças. Essas, como ficaram conservadas na mão de famílias, então essas aqui tá para você ver como eram as bases de madeira feitas nas máquinas. Agradecer ao amigo Evandro, né? Ao bispo Itamar Baracho, que é um cara que também nos dá muito apoio. Essa aqui foi presente de Evandro. E um abraço para Tony também, lá em Garaçu, em Recife. Tony, em breve eu vou estar aí, viu? Estou levando neguinho para ir, para a gente passar um fim de semana andando no centro histórico. E agora, para finalizar, gente, essas relíquias, vamos apresentar um vestido feito com uma máquina dessa natureza aqui, nesse porte, que pertenceu a Inacinha, ok? Vamos mostrar uma peça da época do cangaço, que foi feita ali com esse tipo de máquina, né? Vamos tentar mostrar um pouco os traços, como era feito,
né? Apesar das dificuldades, mas era uma manobra que dava certo, né? Pelo menos eles estão bem ornamentados, como você vê nas fotografias e tudo mais. Essa peça pertenceu a Inacinha e vamos dar um close aqui, Neguinho, para ver se a gente mostra os detalhes, né? Feito a mãos, né? Então aqui eram cortadas e preenchidas, né? Você vê que a costura é um pouco grotesca, mas é uma costura que funcionava, né? E que vestia, né? Um vestido, ele está aqui numa vitrine porque ele é muito sensível, se a gente pegar ele se rasga. É um vestido que tem várias décadas aí. Esse pertenceu à Inacinha do Cangaceiro Gato. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Correu da mata escura que a poeira levantou. Correu da mata escura que a poeira levantou. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado e o fuzil na mão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado, atirou numa brauna pensando que era um